A Bíblia ela fala da primeira corrupção do homem que acontece no início. Ela vai falar sobre Adão e Eva que tiveram uma atitude contrária àquela que Deus tinha os ordenado. Pela sua desobediência, eles vieram tocar e vieram comer do fruto que Deus tinha ordenado para que não comessem. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Pelo simples fato de ouvirem a voz de alguém que não era um enviado de Deus. A serpente que prefiguramos e que é Satanás. Jesus ele passa pela mesma situação de confrontamento na questão da oportunidade de pecar. Em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto ali, em jejum, se consagrando a Deus. Eu queria ler contigo, capítulo 4 de Mateus, verso 1 diz assim: Em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, Jesus obedeceu somente uma ordem, a ordem do Pai. Ele não quis ouvir a voz de alguém que não era enviado de Deus. E repare aqui que a palavra de Deus diz que Jesus foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Veja bem, Deus ele permite que nós sejamos tentados para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver como pessoas espirituais. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Queridos, vai vir pessoas enviadas, entre aspas, de Deus, para te aconselhar, te dar alguns conselhos que fogem da vontade de Deus. Nós vemos aqui que Satanás, ele usa a própria Escritura para tentar deturpar ou para tentar desconstruir aquilo que Deus construiu dentro do coração de Jesus. Mas Jesus estava ligado na palavra de Deus, por isso que precisamos estar ligados na palavra de Deus para que a gente não venha cometer nenhum tipo de equívoco e sair da vontade do Pai. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Queridos, somos tentados a todo momento. Na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, vai nos ensinar que nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude nas tentações, que nós não venhamos ser tentados. Mas só que nós vemos aqui por meio desse modelo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 4, que para que nós venhamos nos desvencilhar da tentação, nós precisamos simplesmente ter uma atitude assim como Jesus teve. Jesus ele simplesmente desenvolveu a racionalidade diante da tentação. Nós somos tentados. Qual que é a tentação que eu tenho? Qual que é a tentação que você tem? O que tem nos impedido de desenvolver espiritualmente? Qual tem sido a minha atitude diante da tentação? Será que eu tenho cedido para a tentação ou será que eu tenho resistido a ela? E por meio da palavra de Deus tenho sustentado a minha fé diante de Deus.
Que eu e você venhamos estar atentos às situações da nossa vida. Às vezes o Espírito de Deus está pondo nós numa prova para que nós venhamos desenvolver espiritualmente. E é algo que Deus está nos proporcionando para que nós sejamos homens e mulheres melhores na fé. Eu quero desejar a você, queridos, uma ótima sexta-feira, que Deus possa cuidar de você em nome de Jesus. E você que pode, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque estamos aqui de livre e espontânea vontade, tentando de alguma forma levar o Evangelho para o máximo de pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.